queridos, a paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do primeiro verso, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele o que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos, até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se negarmos também, ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Esta palavra, esta carta direcionada a Timóteo, é escrita por Paulo. E Paulo aqui está em prisões. Paulo está na prisão, levando ânimo através dessa carta, levando o despertamento aos irmãos que estão do lado de fora. E esta carta ao Timóteo se espalha porque Timóteo distribui essas palavras, o que Paulo está dizendo às igrejas. Ali, nesta carta, Paulo está dizendo para se fortificar, para que Timóteo venha se fortificar em Cristo, na graça de Cristo, porque fiel é aquele que nos chamou. E aqui Paulo está fortificando os irmãos, Timóteo e a igreja que vai ouvir estas palavras. E aqui, por tribulações, grande sofrimento. Mas aqui vem um respaldo. Fiel é aquele que te chamou, fiel é a graça do Senhor em Cristo Jesus. E ele está dizendo, sofre as aflições como um bom soldado. Aquele que milita no Evangelho de Cristo, na palavra de Cristo, mesmo que tombe e vai à tumba fria, ele alcançou o ministério, ele alcançou a conquista da palavra, ele alcançou o propósito de Cristo. Por quê? O homem aqui na terra, ele não é eterno. Com este corpo, ele não é eterno. Porque Cristo também padeceu
e veio dar exemplo de que o homem veio passar na terra e está de passagem. E cabe ao homem morrer uma única vez. E se Cristo não vier arrebatar a tua igreja, e aqueles que não passar pela morte, vão direto para o arrebatamento. Mas aqui Paulo está dizendo para levarmos a nossa cruz, porque um dia trocaremos a cruz por uma coroa de glória. E ele está dizendo aqui que aquele que se milita sofre as aflições como um bom soldado, soldado de Cristo. Ninguém que se milita se embaraça com negócios desta vida, nesta terra, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Nós temos que agradar a Deus e a sua palavra e o propósito em que Deus nos chamou. Se alguém se milita, não é coroado senão militar legitimamente. Legitimamente é quando um soldado é chamado por Cristo. Aqueles que fazem a obra de Cristo. O próprio Jesus disse, aquele que é por nós, não é contra nós. Mas o Senhor chama os homens, os obreiros, as mulheres, para falar a palavra de Deus legítima, na verdade. Por quê? Aqueles que te ouvem se salvará. E a palavra que sai, ela salva tanto quem fala, tanto quem ouve. Ela limpa tanto quem fala, tanto quem ouve. Por isso somos embaixador do Evangelho de Cristo. Por isso que o Senhor chamou homens e mulheres para fazer a sua obra. E o galardão é esse, de falar a palavra do Senhor. Fiel é o Senhor para cumprir o seu propósito. Fiel é o Senhor e fiel é esta palavra. Que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Esta é a promessa de vida eterna. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Mas se negarmos, Ele também nos negará. Quantos já negaram o Evangelho? Começaram bem, mas terminaram mal? O início de todos é uma maravilha. O início do ministério, o início do primeiro amor é como o início de um relacionamento. Mas o caminho começa a ficar árduo, ou começa a ficar espinhoso, mas era para preparar o homem e a mulher no caminho de Cristo, para ficar mais forte, para passar as etapas que precisa passar no caminho. Para quê? Para dar exemplo, para dar e falar daquilo que o Senhor já fez na caminhada. Sofrer as aflições como bom soldado é dar exemplo e testemunho daquilo que o Senhor já fez. E ajudar aqueles que estão chegando e ensinar e dar força. Eu já passei por isso. Você vai vencer. Eu já passei por esta etapa. Você também vai passar. E Paulo aqui está incentivando a Timóteo a isso. Mesmo aprisionado, em prisões, ele está ali animando a Timóteo e as igrejas. O que eu passo, eu sofro as aflições como bom soldado, mas soldado de Cristo, e não me envergonho do Evangelho, mesmo em prisões. E quantos estão livres para fazer a obra de Cristo e estão desanimados a fazer? E quantos estão livres, capazes, com saúde,
com condições financeiras e não querem fazer, mas o Senhor é fiel e verdadeiro para aqueles que põem a mão no arado e não o abandonam. O Senhor disse nesta palavra, através dessa carta: aquele que me negará, eu também me negarei. Se formos fiéis, o Senhor permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a palavra que já foi dita pela sua boca. Fiel é o Senhor para cumprir em nós aquilo que Ele já nos predestinou. Basta nós querermos, aceitarmos e efetuar e ir avante, porque nós já estamos nos caminhos do Senhor. Precisamos fazer aquilo que já está nas nossas mãos. Como Paulo animou a Timóteo, esta carta também nos anima a dizer que nesta caminhada não dá mais tempo para voltar e olhar para trás. É olhar para frente e continuar caminhando, que o Senhor nos dará mais degraus para subir, mais força para levantar as nossas pernas, para dar um passo de cada vez. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece os nossos corações, é Ele que sonda os nossos corações, os nossos rins, as nossas intenções, e Ele sabe que nós somos pó, nós somos cinza, nós somos barro, nós somos pecadores, mas é Ele que nos justifica, é Ele que nos fortalece. Mesmo sendo falho, o Senhor é fiel para cumprir em nós aquilo que Ele prometeu. Fiel é o Senhor para cumprir através da sua palavra, nos dando força, nos dando ânimo, nos capacitando, nos dirigindo e nos guiando no caminho do Evangelho de Cristo. Como Paulo anima Timóteo, Cristo Jesus também anima aqueles que estão fazendo a sua obra e dando continuidade daquilo que o Senhor já iniciou. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede, de vida, de paz, sobre a tua palavra, sobre este devocional. Abençoe a cada um, ó Deus, que já está com as mãos no arado, que já está nos caminhos de Cristo. Continua fortalecendo, guiando, abrindo as portas da palavra, dando, Senhor, o livramento, a saúde, a proteção, curando, restaurando, realizando sonhos, guardando a sua casa, a sua família, os seus familiares. Dá vitória, Senhor, aos pastores, aos missionários, as portas que abre, Senhor, dos ministérios que falam da tua palavra, a palavra genuína, e aqueles que querem fazer a tua palavra fluir, fortificar. Fortifica, Senhor, o teu povo na tua graça, no teu poder, para que o teu nome venha a ser glorificado.